Está fechado. O Flamengo acaba de concluir a maior contratação da história do futebol brasileiro, colocou mais de 40 milhões de euros na mesa e repatriou um jogador formado em casa, já consolidado no futebol europeu. Não foi simples, não foi rápido e muito menos barato. Foram meses de negociação, resistência do West Ham, valores que nunca tinham sido pagos por um clube no Brasil e uma operação que exigiu paciência, estratégia e força financeira. O que aconteceu nos bastidores explica por quê. Esse negócio não é apenas mais uma contratação, mas um movimento que reposiciona o Flamengo no mercado, muda o patamar do elenco e entra diretamente para a história do futebol nacional. Ao longo deste vídeo, você vai entender como o clube conseguiu fechar esse acordo, quais foram os números envolvidos, quem comandou a negociação e por que esse retorno tem um peso tão grande dentro e fora de campo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final para entender todos os detalhes desse negócio histórico. O Flamengo confirmou nesta quarta-feira a contratação de Lucas Paquetá, encerrando oficialmente uma das negociações mais longas, complexas e impactantes do mercado recente. O acordo foi fechado com o West Ham por 42 milhões de euros, valor que gira em torno de 260 milhões de reais na cotação atual, e estabelece um novo recorde. Trata-se da maior contratação da história do futebol brasileiro. O jogador, revelado pelo próprio Flamengo, é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana para dar início ao novo capítulo de sua trajetória no clube onde tudo começou. A operação não se resume apenas ao impacto esportivo, mas também simboliza força financeira, poder de negociação e posicionamento estratégico do rubro-negro no cenário continental. Desde o início das conversas, a negociação foi marcada por resistência do clube inglês. O West Ham não tinha pressa em vender e chegou a estabelecer uma pedida inicial considerada fora da realidade do futebol brasileiro, na casa dos 65 milhões de euros. Mesmo assim, o Flamengo manteve postura firme, apostou no diálogo e trabalhou com paciência para construir o acordo. Com o passar das semanas, o valor foi reduzido para 45 milhões, até que as partes chegassem ao consenso final em 42 milhões de euros. O entendimento financeiro selou a negociação e abriu caminho para a definição dos detalhes contratuais. A estrutura do pagamento também foi um ponto sensível ao longo do processo. O Flamengo acertou o pagamento de 15,25 milhões de euros à vista, enquanto o restante do montante será parcelado até 2028, diluindo o impacto financeiro ao longo das próximas temporadas. Esse modelo permitiu ao clube viabilizar a contratação sem comprometer seu planejamento de médio e longo prazo, mantendo equilíbrio entre investimento esportivo e responsabilidade financeira. Nos bastidores, a condução das tratativas ficou a cargo do diretor de futebol José Botto, com apoio direto do presidente BAP, que participaram ativamente das decisões estratégicas. Com o acordo fechado, o Flamengo não apenas traz de volta um jogador formado em casa, mas também envia uma mensagem clara ao mercado. O clube está disposto a fazer movimentos grandes, estruturados e calculados para manter competitividade em alto nível. O retorno de Paquetá representa mais do que um reforço de peso. É um marco que redefine expectativas, amplia o protagonismo rubro-negro e reforça a ideia de que o Flamengo joga hoje um jogo diferente dentro do futebol brasileiro. A dimensão da contratação de Lucas Paquetá fica ainda mais clara quando se analisa o que aconteceu nos bastidores ao longo das negociações. O Flamengo precisou lidar com um cenário extremamente duro, imposto pelo West Ham desde o início das conversas. O clube inglês não via necessidade de vender o jogador e, amparado pelo mercado europeu, estabeleceu uma pedida inicial de 65 milhões de euros, valor completamente fora do padrão praticado no futebol brasileiro. Mesmo diante desse cenário, o Flamengo optou por não abandonar a negociação, adotando uma estratégia de paciência e insistência, ciente de que o tempo poderia jogar a seu favor. Com o avanço das tratativas, o rubro-negro conseguiu reduzir gradualmente a pedida. O primeiro grande avanço aconteceu quando o valor caiu para 45 milhões de euros, já indicando que o West Ham estava disposto a negociar, desde que encontrasse segurança financeira no acordo. Ainda assim, o clube inglês manteve postura rígida, especialmente em relação à forma
de pagamento, exigindo garantias e prazos que protegessem seus interesses. Foi nesse momento que o jogo de cintura da diretoria rubro-negra passou a ser decisivo. José Botto, diretor de futebol do Flamengo, comandou diretamente as negociações, atuando em conjunto com o presidente BAP para construir uma proposta que fosse competitiva sem comprometer o planejamento do clube. O desafio não estava apenas em reduzir o valor total, mas em estruturar um modelo de pagamento que atendesse às exigências do West Ham e, ao mesmo tempo, fosse viável para o Flamengo. Reuniões, contrapropostas e ajustes contratuais marcaram os últimos dias da negociação, sempre com atenção especial às cláusulas e aos prazos envolvidos. O desfecho aconteceu quando as partes chegaram ao consenso em 42 milhões de euros, valor considerado aceitável pelo clube inglês e historicamente alto para o futebol brasileiro. A partir desse acordo, as conversas passaram a se concentrar exclusivamente na forma de parcelamento, etapa fundamental para destravar o negócio. A aceitação de um pagamento inicial robusto, somada à diluição do restante do valor até 2028, foi determinante para selar a contratação. Esse processo evidencia que a negociação não foi fruto de impulso, mas de construção estratégica. O Flamengo soube esperar, ceder quando necessário e avançar nos momentos certos, transformando uma pedida inicialmente inviável em um acordo fechado. O resultado final reflete não apenas o poder financeiro do clube, mas também sua capacidade de atuar com maturidade em negociações de alto nível, algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. Além do valor total envolvido, a contratação de Lucas Paquetá chama a atenção pela forma como o Flamengo estruturou o acordo financeiro, transformando uma operação considerada arriscada em um movimento planejado. O pagamento de 42 milhões de euros foi dividido de maneira estratégica, permitindo ao clube absorver o impacto sem comprometer seu orçamento imediato. A entrada de 15,25 milhões de euros à vista representou um gesto de força e credibilidade na negociação, sinalizando ao West Ham que o Flamengo tinha capacidade real de cumprir o acordo. Esse fator foi decisivo para destravar as últimas resistências do clube inglês. O restante do valor será pago de forma parcelada até 2028, distribuído ao longo das próximas temporadas. Essa diluição financeira reduz a pressão sobre o caixa e se encaixa no modelo adotado pelo Flamengo nos últimos anos, que prioriza investimentos de alto impacto com sustentabilidade a médio e longo prazo. Internamente, a avaliação é de que o retorno técnico e institucional do jogador justifica o investimento, especialmente considerando o estágio da carreira de Paquetá, que retorna ao Brasil ainda em idade competitiva e após acumular experiência em alto nível no futebol europeu. Outro ponto considerado pela diretoria é o contexto do mercado internacional. A inflação nos valores de transferência tornou cada vez mais difícil competir diretamente com clubes europeus por atletas em fase de auge. Nesse cenário, repatriar um jogador com identidade com o clube, histórico vencedor e reconhecimento internacional passa a ser visto como uma oportunidade rara. O Flamengo entendeu que o custo elevado se dilui quando comparado ao impacto esportivo, comercial e simbólico da contratação. A operação também reforça a evolução do Flamengo como agente econômico no futebol. O clube deixa de atuar apenas como formador e vendedor de talentos para assumir de forma definitiva o papel de protagonista em grandes negociações. Ao fechar o maior negócio da história do futebol brasileiro, o rubro-negro sinaliza que está disposto a disputar atletas em patamar elevado, mesmo diante das limitações estruturais do mercado nacional. Essa mudança de postura altera a percepção externa sobre o clube e influencia diretamente futuras negociações. Por fim, o acordo estabelece um precedente importante. Ao conseguir parcelar um valor dessa magnitude em um negócio internacional, o Flamengo demonstra capacidade de planejamento e confiança no próprio projeto. A contratação de Paquetá passa a ser vista não apenas como reforço técnico, mas como investimento estratégico, capaz de gerar retorno esportivo, fortalecer a marca e consolidar um novo nível de atuação do clube no mercado. A chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo não representa apenas um reforço técnico de alto nível, mas estabelece um marco definitivo no futebol brasileiro.
Ao investir 42 milhões de euros, o clube rubro-negro supera todas as negociações anteriores realizadas no país e redefine o conceito de contratação dentro do mercado nacional. Até então, a maior compra da história envolvia valores significativamente inferiores, o que torna o retorno de Paquetá um divisor de águas. O Flamengo não apenas bate um recorde, como cria um novo parâmetro para futuras movimentações no Brasil. Esse movimento ganha ainda mais relevância quando analisado dentro do contexto recente do futebol sul-americano. Em um cenário no qual clubes brasileiros tradicionalmente perdem seus principais jogadores para a Europa, a capacidade de repatriar um atleta em plena maturidade técnica e física sinaliza uma inversão de lógica. Paquetá não retorna em fim de carreira ou como aposta de marketing, mas como jogador consolidado, com histórico em grandes ligas e presença constante na seleção brasileira. Isso eleva o peso esportivo da contratação e reforça sua dimensão histórica. O impacto também se estende para além das 4 linhas. Ao realizar a maior contratação já vista no país, o Flamengo fortalece sua posição institucional e amplia sua influência no mercado. Clubes, empresários e jogadores passam a enxergar o rubro-negro como um destino capaz de competir financeiramente em negociações complexas. Esse reposicionamento altera o ambiente do mercado interno, pressiona concorrentes e eleva o nível de exigência para todos os envolvidos no futebol brasileiro. Internamente, a avaliação é de que esse investimento dialoga diretamente com o momento vivido pelo clube. O Flamengo entende que alcançou um patamar de estabilidade financeira e esportiva que permite operações desse porte sem comprometer sua saúde a longo prazo. A contratação de Paquetá passa a ser vista como consequência de um projeto construído ao longo de anos, e não como um movimento isolado ou impulsivo. Cada etapa da negociação foi pensada para que o impacto do valor recorde fosse absorvido de forma sustentável. Por fim, o retorno de Paquetá simboliza um fechamento de ciclo histórico. Um jogador formado no clube, que saiu jovem para o futebol europeu, retorna agora como protagonista de uma negociação inédita no país. Esse reencontro entre clube e atleta carrega um peso simbólico que transcende números e contratos, reforçando a ideia de que o Flamengo não apenas forma talentos, mas também tem força para trazê-los de volta no auge, escrevendo capítulos inéditos na história do futebol brasileiro. Dentro de campo, a contratação de Lucas Paquetá representa uma mudança significativa no patamar técnico do elenco do Flamengo. Trata-se de um jogador versátil, capaz de atuar em diferentes funções do meio-campo, algo que amplia as opções táticas da comissão técnica e eleva o nível competitivo da equipe. Paquetá pode atuar como meia mais avançado, segundo volante ou até como articulador central, oferecendo intensidade, chegada na área e capacidade de decisão. Esse perfil encaixa diretamente em um elenco que busca manter alto nível de desempenho ao longo de uma temporada extensa e desgastante. A leitura interna do Flamengo é de que o retorno de Paquetá atende a uma necessidade estrutural do time. O meio-campo rubro-negro convive com desafios claros. Jogadores experientes que precisam de rodagem controlada, atletas que enfrentam recorrência de problemas físicos e outros que alternam bons momentos com quedas de rendimento. Nesse contexto, a chegada de um jogador consolidado, acostumado a jogos de alta pressão e ritmo intenso, surge como solução imediata e também como reforço de segurança para decisões grandes ao longo do calendário. Outro ponto considerado é a capacidade de Paquetá de elevar o nível coletivo. Jogadores com bagagem internacional tendem a acelerar processos dentro do elenco, seja na leitura de jogo, na tomada de decisão ou na execução sob pressão. No Flamengo, a expectativa é que esse retorno gere impacto não apenas individual, mas também no desempenho de quem atua ao seu redor. O clube entende que reforços desse porte têm efeito multiplicador, influenciando o ambiente competitivo e o padrão de exigência diária. A adaptação também é vista como um fator positivo. Por já conhecer o clube, a torcida e o contexto do futebol brasileiro, Paquetá tende a reduzir o tempo de ajuste, algo raro em contratações desse tamanho. Diferente de jogadores que chegam de fora sem vínculo emocional ou histórico no país, ele retorna a um ambiente familiar,
o que facilita sua reintegração e acelera o impacto esportivo esperado. Com isso, o Flamengo não apenas reforça o elenco, mas redefine expectativas para a temporada. A contratação de Paquetá amplia o leque de possibilidades táticas, fortalece o meio-campo e sinaliza que o clube pretende competir em alto nível em todas as frentes. Mais do que um nome de peso, trata-se de uma peça estratégica em um projeto que busca manter protagonismo e transformar investimento em rendimento dentro de campo. Com a contratação de Lucas Paquetá oficialmente fechada, o Flamengo encerra uma novela de mercado e abre um novo capítulo em sua história recente. O clube não apenas repatria um jogador formado em casa, mas consolida um movimento que simboliza poder de decisão, maturidade administrativa e ambição esportiva. Ao assumir um investimento recorde, o rubro-negro deixa claro que não atua mais apenas reagindo ao mercado, mas também ditando tendências dentro do futebol brasileiro. O acordo com o West Ham reforça a ideia de que o Flamengo alcançou um nível de estabilidade que permite operações complexas, planejadas e sustentáveis. Esse retorno também carrega um peso simbólico importante. Paquetá saiu jovem, cresceu na Europa, ganhou rodagem em ligas competitivas, vestiu a camisa da seleção brasileira e agora retorna em outro estágio da carreira. Não se trata de uma aposta ou de uma tentativa de resgatar um passado, mas de um movimento pensado para o presente e para o futuro imediato. O Flamengo entende que o jogador chega preparado para assumir protagonismo, lidar com pressão e corresponder às expectativas criadas por um investimento dessa magnitude. O impacto dessa contratação ultrapassa os limites do clube. O mercado brasileiro observa, os concorrentes reagem e a discussão sobre até onde os clubes nacionais podem ir ganha um novo capítulo. Ao fechar a maior negociação da história do país, o Flamengo eleva o nível do debate e coloca em evidência um modelo de gestão que combina receita forte, planejamento e coragem para decisões grandes. Esse cenário aumenta a responsabilidade, mas também reforça o protagonismo rubro-negro. Agora, com o acordo sacramentado, as atenções se voltam para o campo. A expectativa da torcida, a cobrança natural e o peso da camisa fazem parte do pacote. Paquetá retorna para um Flamengo mais estruturado, mais pressionado e mais ambicioso do que aquele que deixou anos atrás. Cabe ao clube transformar esse investimento histórico em rendimento esportivo e resultados concretos. Se você quer acompanhar de perto tudo o que envolve essa contratação, entender os próximos passos do Flamengo e ficar por dentro dos bastidores do mercado, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você espera desse retorno histórico. O assunto não termina aqui.